Oi pessoal, oi Brasil, aqui é Paula Cavalini e hoje, atendendo a pedidos, eu vou falar para vocês sobre inflamação intestinal. Alguns pacientes, algumas pessoas que me acompanham no YouTube e no Instagram pediram assim: Paula, fala de inflamação intestinal. Outros: Paula, fala de doença inflamatória intestinal. Outros: Paula, fala sobre todas essas inflamações que podem acometer o nosso intestino. Então vamos lá, gente. Vou falar para vocês e explicar esses problemas que podem acontecer no nosso intestino. Bom, vamos lá. Se vocês não entenderem alguma coisa, anotem, escrevam nos comentários que eu falo para vocês, tá? Então vamos lá. Doença inflamatória intestinal é diferente de síndrome do intestino irritável, tá? E muitas pessoas, elas confundem isso. Quando a gente fala de inflamação no intestino, muitas vezes surgem dúvidas. Então, assim, eu sou nutricionista, eu vou dar a minha visão, inclusive prática, porque eu tenho uma doença inflamatória intestinal, e vou contar um pouquinho para vocês do que eu fiz para ficar bem, né? E tá hoje com essa doença inflamatória intestinal quietinha. Bom, existe a síndrome do intestino irritável, que vocês podem achá-la, né, com a abreviação de SII. E existe a doença inflamatória intestinal, que é o DII. A síndrome do intestino irritável, ela é uma disfunção do nosso intestino. Então, é algo que acontece frente a um agente irritante ou estimulante. E os sintomas podem ser gases, um pouquinho de dor, diarreia. A síndrome do intestino irritável, ela acontece pontualmente quando a gente ingere algo aonde o nosso intestino não está adequado ou que tenha alguma recusa frente a isso. Então para ficar fácil de vocês entenderem, vamos pensar numa alergia, né? Que é algo que todo mundo, eu tenho alergia à picada de formiga, a formiga me pica ou forma um caroço, ou eu me empeloto naquela área, ou outro tipo de alergia a algum tipo de alimento. Então, assim, é mais ou menos isso, mas não é uma alergia, tá? O teu organismo, a partir do momento que a mucosa intestinal, ela vai ter, mucosa do seu sistema gástrico, ela vai ter o contato com esse alimento, ela vai ter uma reação que pode ser dor, que pode ser gás, que pode ser enjoo. Às vezes a pessoa fica com a barriga extremamente inchada por causa da formação desses gases. E aí, o que fazer? Procura um nutricionista ou você mesmo em casa. Tenta anotar os alimentos que você percebe que quando você consome, você tem essa reação. Muitos pacientes comentam do shoyu, né? Fui no restaurante japonês, consumi shoyu e acabo tendo essa reação de gás, né? Anota lá e vai tirando isso da sua vida. Depois, quando você retirou esses alimentos da sua vida, você pode ir colocando aos poucos e ver se você tem essa reação de novo. Se tiver, é melhor não fazer uso mais. Mas eu recomendo, de novo, que você procure um nutri. O nutricionista é a pessoa mais indicada para te auxiliar quanto a isso. Aí existe um tipo de dieta que eu recomendo para os pacientes com síndrome do intestino irritável ou com a própria doença inflamatória intestinal, que são os food maps. Mas aí a gente faz um outro vídeo explicando para vocês o que são os food maps. Bom, acho que quanto à síndrome do intestino irritável todo mundo entendeu. Então é algo pontual, é algo que causa desconforto à pessoa que tem essa síndrome com alimentos específicos, tá? Bom, a doença inflamatória intestinal é uma doença que acomete o nosso sistema gastrointestinal e ela pode ser, existem dois tipos: a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. As duas têm os sintomas parecidos, mas a doença de Crohn ela acomete da boca ao ânus e a retocolite ulcerativa ela vai acometer apenas o intestino grosso e reto e ânus, enfim. Bom, a diferença das duas é muito particular, né? Então, como assim?
A retocolite ulcerativa, você vai ter lesões contínuas, né? A doença de Crohn vai ter lesões mais espaçadas, a retocolite ulcerativa, ela vai acometer a mucosa, a doença de Crohn, a lesão é muito mais profunda, mas aí é o gastro ou o seu reumatologista que vai cuidar de você e vai passar o tratamento adequado, e através do exame de colonoscopia com a biópsia, ele vai conseguir saber o que você tem, se realmente é uma doença de Crohn ou uma retocolite ulcerativa. Eu acho que a grande diferença, né, da doença inflamatória intestinal para a síndrome do intestino irritável é que a doença inflamatória intestinal, aquele mal-estar, ele vai persistir por dias, mesmo você tirando qualquer tipo de alimento. Enquanto você não entra com a medicação para aquilo, o teu problema vai continuar e você não vai sarar, tá? Então é algo tenso, é algo perigoso. Há 2 semanas atrás, a sogra de uma paciente acabou falecendo de doença inflamatória intestinal porque não foi medicada corretamente, na verdade não foi nem descoberto, né? Ela morreu e aí foram olhar tomo e viu que estava com esse problema, né? Então é algo muito sério, é algo que precisa de muita atenção dos médicos, só que você paciente, se você souber identificar esses sintomas, né, e se você se cuidar, eu acho que fica muito mais fácil de você tentar fazer esse trabalho em conjunto com o socorrista, que é aquela pessoa que vai te prestar o primeiro atendimento. Como assim, Paula? Vou contar a minha história para vocês. Há 4 anos atrás, não, há 6 anos atrás, eu tive uma dor muito forte abdominal na parte baixa do abdômen, do lado esquerdo, muito forte, que parecia que, nossa, estavam enfiando alguma coisa na minha barriga, né? Era muito aguda essa dor, porém não era do lado do apêndice, então eu falei, não é apendicite, a minha visão de leiga, né? E aí eu comecei com diarreias constantes, enjoo e vômito. Fui ao hospital, falaram que eu estava com uma infecção alimentar. Toma soro, toma remédio, porque a dor era absurda, volta para casa. Não melhora, hospital. Nossa, essa infecção intestinal tá ruim. Toma o remédio, volta para casa. Na primeira vez que eu tive crise, eu sendo nutri, né, eu falei, olha, quer saber? Eu vou retirar, né, esses alimentos que eu acho que podem ser inflamatórios. Aí, a dieta FoodMap. Vou tirar todo o alimento inflamatório e vou ver se melhora. Realmente eu tive uma melhora do quadro agudo. O que é o quadro agudo? É o que está acontecendo naquele momento. Eu tive uma melhora, a diarreia cessou, porém eu fiquei extremamente fraca, extremamente mal, né? Não consegui trabalhar, não conseguia fazer nada, assim, super apática, super mal. Passaram-se 2 meses, eu fui viajar. E assim, você sabe que a gente parece, né, que tem que sofrer para mudar algumas coisas. Eu nunca tive problema com peso, eu nunca fui uma pessoa que não pratiquei atividade física e nunca fui uma pessoa que consumisse besteiras, né? Eu sempre tive uma alimentação super regrada, não por ser nutricionista, porque mesmo quando eu não era nutricionista, eu tinha uma alimentação super regrada, não consumia tranqueiras e não consumo tranqueiras, porém, alguma coisinha ou outra, um docinho ali, uma fritura, tal, uma emergência, a gente acaba consumindo alguma coisa. Durante o período que eu fiz o tratamento, né, na minha cabeça, né, é uma infecção intestinal, como o socorrista falou para mim no hospital, e eu tirei um monte de coisa, fiz uma dieta obstrutiva, que é uma dieta para prender o intestino, e retirei todos esses agentes inflamatórios e irritantes. Fiquei bem, o intestino melhorou. Porém, 2 meses depois, eu fui fazer uma viagem para San Diego e, nossa, olha, eu já fui para outros lugares, mas eu acho que San Diego é o lugar mais difícil, acho que, da gente seguir uma alimentação. Ou eu não estava tão focada, não sei, gente, não sei. Eu sei que, assim, foi depois de um fish and chips
que eu chamei Jesus de Genésio, gente. Nossa, como eu fiquei mal, assim. Passei mal, dores homéricas, crises intestinais homéricas. E fui pro hospital, voltei ao Brasil, fui pro hospital, infecção alimentar. Até que eu falei pro socorrista, eu falei assim, olha, eu sou nutricionista e assim, eu não comi nada de diferente. Eu acho que não é o mesmo sintoma que eu tive da outra vez. Eu que preparo as minhas comidas, tive uma viagem, mas prestava atenção aonde comia. Então eu não acho que seja isso, mas enfim, volta para casa. Eu lembro que eu saindo do hospital, eu estava com a minha mãe, eu tive uma dor tão forte, que eu lembro que eu segurei na parede assim do hospital e falei assim pra minha mãe, mãe, pelo amor de Deus, mãe, eu vou morrer. Porque a dor era absurda, como se estivessem me rasgando mesmo. E aí eu comecei a expelir sangue, né? E voltei pro hospital e fiz contato com um amigo meu que é gastro, um anjo. Aí o Mateu foi ao hospital, ele trabalhava nesse hospital que eu fui internada e me ajudou, me salvou. Paulinha, vamos ter que repor potássio porque você tá muito desidratada, tá muito ruim. Então internou, situação de emergência, fiquei 10 dias internada. Descobri que eu tinha uma doença inflamatória intestinal que é diferente da síndrome do intestino irritável e desde então tomo medicação de uso contínuo e eu acredito que seja para o resto da vida. Por quê? Porque a doença inflamatória intestinal, você pode tirar o agente que te causa estresse, o agente causador, né? Porém, ela tá lá, é tua, é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É aquilo que o teu organismo entende, né? Falando de um jeito leigo, como que aquilo não é seu, então no meu caso, que o intestino não é algo meu, ele tenta destruí-lo, né? Então, assim, isso é meu, tá lá, tá no meu gene, não vai mudar. E aí, eu fazendo uso dessa medicação e cuidando muitíssimo da minha alimentação, eu acabo não tendo problema nenhum e eu acabo ficando bem, né? E hoje tô bem, tô medicada, acompanho com uma excelente reumatologista, tenho meu gastro também e tô feliz, né? Tô feliz medicada. Porém, é isso, galera. Deu para vocês entenderem a diferença entre doença inflamatória intestinal e síndrome do intestino irritável? São duas coisas completamente diferentes, mas que acometem o mesmo órgão. E o tratamento com uma é medicamentoso, é alimentar. Com a outra, alimentar. E talvez medicamentoso, porém só na fase de dor, onde você vai trabalhar os sintomas, mas aí o teu médico vai ser a pessoa que vai te indicar isso para você. Vou fazer um vídeo para vocês depois falando de Food Maps, tá? Espero que vocês tenham gostado. Para quem me pediu esse vídeo, espero ter ajudado vocês, tá bom? Beijos da Nutri.